Questão política de hoje, entrevista Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura e atual presidente executivo da Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho. Alisson Paulinelli foi ministro da Agricultura entre 1974 e 1979. Nesse período, através de muito investimento em pesquisa e financiamento aos produtores, conseguiu transformar o Cerrado brasileiro em campeão de produtividade. Alisson Paulinelli fala também sobre assuntos da atualidade, como a crise dos fertilizantes. Acompanhe conosco mais essa entrevista aqui no Questão Política. Alisson Paulinelli, um prazer receber o senhor aqui no nosso programa Questão Política. Prazer é todo nosso, Dário. Para mim, especialmente, é uma satisfação poder rememorar as minhas viagens aí na Zona da Mata, na região que vocês atendem, como também muito feliz por poder conversar com vários amigos que aí estão. Para mim, é uma satisfação muito grande. Bom, e a presença do senhor para nós aqui é muito importante porque nós temos vários assuntos para tratar. O senhor está aí aos 85 anos de idade, em plena atividade, está à frente da Abramilho hoje, né? O senhor é presidente executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, é isso? É isso mesmo. Estamos trabalhando lá com os companheiros. Como é que está esse trabalho hoje aí à frente dessa entidade de agronegócio? Olha, o Brasil está crescendo a sua produção, tem os quadros representativos de várias formas. Um deles é o sindical, a nossa CNA. Nós participamos da CNA também, onde, aliás, já fui presidente. Temos ainda também nos estados as nossas federações. Também participo aqui da Federação de Minas Gerais, com muito prazer. E, do outro lado, há também a formação de organizações da produção, como temos, por exemplo, em laranja, citros, em soja, em milho, que é o nosso caso, em aves, em suínos, em pecuária de corte, em pecuária de leite. Ou seja, todos os sistemas produtivos se organizam também em suas associações. A Abramilho é uma delas. E eu estou muito feliz de estar participando, junto com os companheiros produtores de milho, desse esforço para que o Brasil continue a crescer na produção de milho e atinja o grau que o mundo espera. O mundo espera que o Brasil seja, em breve, o maior produtor de milho também. Bom, o senhor falou, né, de vários setores produtivos do nosso agronegócio. Que posição o milho, a produção de milho, ocupa hoje no Brasil? Olha, ela é muito importante porque, junto com a soja, o milho entra em 70% da ração animal. Portanto, não só no Brasil, a soja e o milho estão sendo consumidos cada dia em maior volume, mas especialmente nos países que não têm condições de ampliar as suas safras e precisam desses dois insumos para a ração, a soja e o milho. O Brasil já é o maior produtor e exportador de soja do mundo, e no milho nós somos o terceiro e deveremos chegar breve como segundo e primeiro. Bom, a gente hoje tem realmente esses números impressionantes aí do nosso agronegócio, e eu queria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória, quando já lá em 1974 o senhor assumiu o Ministério da Agricultura no governo Geisel, né? Ficou lá 5 anos no governo Geisel e já lá se vão 48 anos. Qual era o panorama da agricultura brasileira naquele tempo? Olha, o Brasil passava por uma crise muito forte. Não era só o Brasil, todos os países da região tropical do globo
eram importadores de alimentos. O Brasil importava uma quantidade muito grande. Naquela época, o Brasil tinha em torno de 90 a 95 milhões de pessoas que, para manter a sua alimentação, eles precisavam de importar. Importava o trigo quase 100%, importava o leite 50%, importava a carne bovina, por exemplo, nós importávamos tudo que tinha na Argentina, no Uruguai, e fomos o primeiro grande importador de carne da Austrália. Como também nós importávamos o arroz, o feijão. A nossa agricultura era uma agricultura incipiente, extrativa. Nós não tínhamos a tecnologia para produzir e concorrer com os países temperados que produziam com muito mais produtividade, com muito mais racionalidade do que o nosso. Só produzimos aqui, naquela época, os produtos tropicais. O primeiro deles, e o grande produto que nós exportávamos, era o café, que há mais de 300 anos vem sustentando de maneira brilhante a balança comercial brasileira. Hoje ainda é importante o café, embora ele agora não seja mais o principal produto exportado. Naquela época, era 80% da nossa exportação era café. Tínhamos também a exportação de cacau, tínhamos a exportação de borracha, principalmente das regiões mais úmidas. O cacau, principalmente da Bahia, do Amazonas, e a borracha era quase toda da Amazônia. Infelizmente, o Brasil não levou a sério esse problema desses dois produtos. O cacau foi levado para a África e a África passou a ser grande concorrente do Brasil. E a borracha, especialmente no período da Segunda Guerra Mundial, ela teve um valor comercial muito grande. Quando esse valor subiu muito, os asiáticos da região meridional vieram aqui, pegaram essa planta, levaram para lá e trabalharam essa planta geneticamente e passaram o Brasil na exportação de cacau. Hoje é que nós estamos recuperando aqui no Brasil a nossa posição de grande produtor, mas houve um período em que isso não aconteceu. E a outra coisa que nós exportávamos era madeira, mas era um sistema extrativo. Tanto assim que o Brasil tem nome de Brasil pelo pau-brasil, que ele exportou todo e acabou. Hoje nós temos ainda uma exportação grande de madeira proveniente de áreas onde existem ainda as madeiras tropicais. Esse problema está sendo hoje mais complicado, porque a exportação agora, com a nova legislação que o Brasil tem na área ambiental, especialmente o Código Florestal Brasileiro, ela está sendo cada dia mais limitada. Mas, mesmo assim, o Brasil é um dos países que mais planta florestas. Nós temos aí praticamente 3 bilhões de hectares de florestas plantadas. Minas Gerais é o que mais tem. Nós temos, nestas florestas, a oportunidade de fazer, principalmente, o abastecimento da madeira para construções e outros fins novos, mas também aqui no Brasil, e hoje com muita intensidade, para a polpa de papel. O Brasil é um dos maiores exportadores de polpa de papel do mundo, feito com a madeira que é produzida aqui, plantada e produzida aqui. Ou seja, é uma produção de celulose hoje sustentável, né? É muito sustentável. Sim. O Brasil tem dado demonstração de que tem uma das melhores polpas de papel do mundo, exatamente porque suas florestas são mais homogêneas, plantadas, e a fibra é muito bem trabalhada. Agora, esse era um problema que você me perguntou na época de 74, levava o Brasil a uma situação bastante débil. Por quê? Essa importação de 1/3 dos alimentos que nós tínhamos, ela foi muito prejudicada em 1968, quando houve um tumulto no mundo em relação ao abastecimento. Os Estados Unidos da América do Norte, que eram o grande exportador, o seu país está todo na região temperada,
E aquela planície central americana do norte, que nela estão o Canadá e os Estados Unidos, era quem realmente mantinha o abastecimento mundial. Com o problema do crescimento populacional previsto por estatísticas da época que já estudavam esse quadro, liderado por Malthus, ele havia dito que o mundo iria passar fome, porque ele via que a produção, 4.000 anos em seguida, foi vinda exclusivamente das regiões temperadas. E as áreas de plantio na região temperada já estavam acabando. Aquele crescimento de área havia acabado praticamente. E assim, ele vaticinou que nós teríamos um período de fome. Isso aconteceu depois de 1968, quando os Estados Unidos fez um embargo não político na exportação de alimento, alegando que ele, naquela data, só tinha alimento em seus silos e armazéns para abastecer o povo americano por mais 6 meses. Segundo o presidente de lá, tempo suficiente para que se plante e colha a nova safra. Quando o mundo viu que os Estados Unidos estava desabastecido, houve um tumulto. Aquilo foi uma verdadeira bomba atômica que se jogou no mercado. O alimento dobrou de preço no dia seguinte. Os fretes marítimos, pela variação que causou, porque quando os Estados Unidos tinham muito alimento, quase todo mundo se dirigia para o Golfo do México e de lá saía carregado. Aí isso não acontecia mais. Houve o embargo americano de não exportar o que já estava vendido. Então, houve uma posição muito brava. E o Brasil estava também sofrendo, naquela data, ou melhor, logo em seguida, veio a criação da OPEP, em 1973. Os árabes resolveram se integrar e fazer uma oferta controlada do petróleo, que era o grande produto da época. Isso causou um tumulto. Só para você ter ideia, o Brasil, que pagava $2,5 a $3 por barril, passou a pagar, no dia da semana seguinte, $11. E o Brasil importava 80% do petróleo que consumia naquela época. Foi um desastre, porque não parou só nos $11. Os árabes viram que eles passaram a ter o controle da oferta e, assim, eles manipularam o mercado, em que o preço do petróleo foi a 15, 19, 30, 50, 80, 100, $120, como esteve recentemente. Isso foi um desastre para o Brasil, porque nós não tínhamos condições de importar todos os alimentos que precisavam, e alimento ninguém fica sem ele. Se você deixar um indivíduo uma semana sem se alimentar, ele vai naturalmente morrer. Mas o senhor falou aí de uma conjunção de fatores que é realmente explosiva, né? O senhor usou até o termo bomba atômica, mas realmente é uma escassez de alimentos e ainda o preço do petróleo explodir de uma hora para outra, e certamente os governantes entraram num momento assim de um grande desafio, né? E foi nesse momento, no meio desse turbilhão todo, que o senhor assumiu o Ministério da Agricultura? Eu assumi em 1974 e eu já tinha tido a experiência de Minas Gerais, onde eu fui secretário por 3 anos, e tinha comigo a certeza de que era possível nós recuperarmos algumas áreas brasileiras, porque o Brasil não tinha terra fértil. Quem tinha terra fértil era a região temperada. As terras eram mais novas, muito férteis, bastava que o produtor de lá arrancasse a vegetação nativa e ele já cultivava direto, tendo produtividades fabulosas. As condições de clima deles também, o frio os ajudava, fazendo uma seleção e uma sanidade na sua terra, e obrigando que o solo descansasse por 6 meses, que era o período frio. Quando vinha voltando na primavera, o sol
primeira coisa que ele fazia era derreter a neve e umedecer o solo. Como também o frio tinha matado todas as pragas e as doenças, e a planta, então, tinha uma verdadeira explosão biológica que ninguém concorria com eles. Isso aconteceu até os anos 1970, quando o Brasil foi obrigado, nós não tínhamos essas condições de clima aqui, a produção nossa maior era no sul, é verdade, especialmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, porque era um clima semitropical. Já estava, o paralelo 30 passa lá no Rio Grande do Sul, na região do Alegrete, e ali que iniciou uma produção maior, copiando a tecnologia que vinha da região temperada. Mas, mesmo assim, era muito inferior à média da região temperada em produtividade e não dava para abastecer o Brasil. Essa produção que o senhor fala é de trigo? Trigo ou milho? De tudo. De tudo, especialmente trigo, milho, arroz, o próprio feijão. As terras que eram mais férteis aqui eram as terras roxas, que não eram iguais, ela não competia com as terras do hemisfério temperado. Eram muito mais ricas as do hemisfério temperado. Aqui não. Nós já tínhamos ocupado todas as terras roxas e não deu para abastecer a população. A população tinha que contar com importações. Aliás, isso ocorria em todos os países tropicais do globo. Ao assumir o governo, nós tínhamos uma missão muito importante, que era sair desta sinuca de bico que nós estávamos. Ou produzia alimento, ou aumentava petróleo, não tinha outra saída. O alimento, como eu disse, não pode deixar de ser suprido diariamente. O homem com fome é a prioridade, né? Prioridade número 1. E o petróleo, exato. O petróleo no Brasil já era muito importante também, porque todo o nosso transporte, tanto de produtos brutos como de massa às grandes cidades, era feito através do petróleo. A energia produzida no Brasil já tinha muita energia produzida também com o petróleo. E o uso do petróleo em várias indústrias, o Brasil estava em condições precárias para comprar esse petróleo no preço e ainda concorrer com os outros países que tinham tecnologia. A única solução que discutimos antes de entrar no governo, qual seria a saída do Brasil? Não foi por competência do ministro da Agricultura da época, que era eu. Foi muito mais uma análise fria de que a única saída que o Brasil tinha era conseguir aumentar a sua produção, ser autossuficiente no abastecimento alimentar e ampliar, se for possível, para equilibrar a nossa balança, porque qualquer economista que fosse convidado a fazer uma análise na balança comercial brasileira, ele ia dizer que no Brasil não tinha vida por mais de 3 a 5 anos. Se ele não começasse a reagir neste quadro que estava, ele estaria falido. Ele não teria recurso para comprar nem alimentos e nem o petróleo. Isso seria uma desgraça para o país. Foi aí que definiu-se. Em primeiro lugar, saímos atrás de onde tem tecnologia tropical no globo. Não encontramos em lugar nenhum. Em segundo lugar, acreditamos na juventude brasileira, acreditamos na competência dos nossos profissionais. A Embrapa, recém-criada, foi trabalhada para assumir o papel de criadora de novas, pela ciência, de novos sistemas produtivos para a área tropical. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa em agronomia ou agropecuária? Pesquisa agropecuária, Embrapa. Ela tinha sido criada pelo ministro Cirne Lima, mas ela estava no papel, porque o ministro Cirne Lima assinou numa semana, na semana seguinte ele brigou do governo,
saiu e a Embrapa ficou praticamente estagnada. Quando definiu que seria eu o novo ministro, eu não tive dúvida. Dei o trato necessário. Escolhemos a Embrapa para repetir o que eu tinha feito em Minas com a nossa Epamig aqui. E lá deu muito certo, porque o governo acreditou, possibilitou que nós fizéssemos as transformações necessárias de um órgão de administração direta para que a Embrapa tivesse a autonomia administrativa, técnica e financeira que ela precisava. E julgou realmente pela primeira vez, os nossos cientistas exclusivamente fazendo tecnologia, fazendo inovação. Isso deu muito certo. Além disso, nós tivemos a autorização para contratar 1.000 profissionais. E você vê como era o país naquela época. De uma vez, um concurso para 1.000 profissionais, só apareceram 52 pós-graduados. 2 estrangeiros e 1 naturalizado. 49 brasileiros. E o restante? Nós mandamos que se contratasse com pós-graduação, eles já entraram diretamente no trabalho. E os outros 950, nós contratamos e fomos aos outros órgãos de pesquisa no Brasil. As instituições estaduais de pesquisa, as instituições privadas, do setor privado, e todos eles, a própria Embrapa, todos eles se reuniram e nós fizemos, na época, um agressivo programa de pesquisas agropecuárias para o Brasil. Era um programa integrado. Trabalhava a Embrapa, trabalhavam as nossas universidades, trabalhavam as instituições estaduais de pesquisa e trabalhava a iniciativa privada. Assim, nós suprimos, em parte, a deficiência que a Embrapa tinha. E mais do que isso, conseguimos um recurso internacional no valor de 200 milhões de dólares e mandamos para o exterior não só os 950 da Embrapa, que não tinham pós-graduação, para ir se preparar, mas também mais 462 das estaduais de pesquisa, mais 100 das universidades. Mandamos 1.530 profissionais para os melhores centros de pesquisa do mundo, para irem lá e conhecer a ciência no mais alto grau. Mas eles foram uma missão muito bem definida. Tecnologia e inovação é aqui no Brasil, nos biomas tropicais brasileiros. Nossa experiência em Minas Gerais, no Cerrado, tinha dado certo. No governo Rondon, ele me convidou e ele permitiu que eu criasse a hoje Epamig que nós temos, e ela me ajudou também fazendo um programa integrado com as universidades, com a iniciativa privada. E nós conseguimos, nos 3 anos, demonstrar que o Cerrado era uma área possível de ser recuperada. Quando cheguei lá, não tive dúvida nenhuma. Fizemos um programa para recuperar pelo menos 3 milhões de hectares do Cerrado para que o Brasil fosse autossuficiente. Para isso, fui autorizado também, além da Embrapa, a criar a Embrater. Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. É o seguinte: essa nova fronteira agrícola que se abriu no Cerrado, esse projeto, então, ele não começou no Ministério da Agricultura, já tinha um embrião quando o senhor foi secretário de Agricultura aqui no estado de Minas Gerais, é isso? Minas já tinha uma experiência. Tanto assim que, quando o presidente Geisel foi eleito, sem muito anúncio, ele veio a Minas e viu o trabalho do Cerrado e se entusiasmou com esse trabalho. Foi assim que ele me chamou. Eu não o conhecia, nunca tinha falado com ele. Assim que ele me conheceu, me chamou para saber o que eu estava fazendo. Ficou satisfeito e acabei saindo de lá ministro. E tentei fazer isso com a maior eficiência, porque era fatal se houvesse um erro. Nós criamos, além da Embrapa, a Embrater, para fazer assistência técnica aos nossos produtores que precisavam de realizar mudanças profundas
para que o cerrado e as áreas de produção no Brasil fossem produtivas. Isso foi feito através da Embrater, que, além da assistência técnica, dava uma assistência creditícia, financeira, através das instituições do governo federal, Banco do Brasil, os outros bancos oficiais e os bancos privados, que foram também convocados para investir no setor agrícola. Foi uma época bastante profícua. O agricultor brasileiro acreditou, esse programa para desenvolver o Cerrado, ele levou o nome de Polo Centro. Esse Polo Centro foi talvez o maior programa que o Brasil já teve. Talvez não, é o maior programa que o Brasil já teve. Era uma equivalência de 3 bilhões de dólares na época, isso era muito dinheiro, para que em 5 anos o Brasil estivesse ampliando a sua produção em pelo menos 3 milhões de hectares de cerrado. Posso lhe contar que deu muito certo, porque além do governo ter garantido não só a produção e geração de conhecimento da Embrapa, o apoio do produtor com assistência técnica, assistência creditícia, e esse crédito era para tudo o que ele precisasse. A limpeza do solo, a primeira aração, a primeira gradagem, depois a colocação dos produtos químicos, depois o trabalho biológico nas plantas, tudo isso era financiado pelo governo federal e acompanhado rigorosamente pelo nosso sistema de extensão, que fazia também a avaliação disto. Assim, nós corrigimos em cada região o que precisasse em tempo real. Não se perdia tempo em fazer experiências que, se precisavam de outras alternativas, elas eram trabalhadas pela pesquisa, pela extensão, e assim nós conseguimos, em tempo recorde, 2 grandes fatos. O primeiro deles é que o Cerrado, que era uma área improdutiva, o Cerrado não era capaz de produzir antes desses programas. Era uma área já degradada por mais de 150 mil anos a sua formação, e, além disso, nós tínhamos um problema muito sério, porque ele foi desgastado. Por exemplo, pelo fogo. Quando o índio, que já estava aqui antes do descobrimento, descobriu o fogo, ele começou a ver que ele queimava parte do cerrado e ali vinha a brotação e as caças se concentravam e ele ali tinha como obter a sua alimentação, especialmente a proteína, que ele não tinha muito, ele não sabia cultivar proteína. E assim ele conseguia manejar o cerrado. E houve um fato que não foi muito favorável para nós. O cerrado tinha que ser queimado todo ano, porque o índio sabia que, se ele deixasse um ano sem queimar, a macega que se forma, aquela quantidade de matéria seca que o cerrado sempre deixa, era um volume total que o índio botava fogo e depois não tinha o controle do fogo, acabava queimando, inclusive, suas aldeias, as choças, etc. Então, o que os índios já faziam naquele tempo era uma espécie de manejo, né, do ecossistema, né? Pelo fogo. Isso está mais do que comprovado. Bom, entramos com, primeiro, a segunda coisa que judiou muito o Cerrado, a primeira foi essa que eu chamei a atenção do fogo. Segundo, foi quando chegou o colonizador e viu o índio botar fogo no cerrado e caçar os animais. Ele perguntou, mas se serve para os animais, serve também para a vaca, para o boi, para o cavalo, etc. E continuou fazendo a mesma coisa do índio, queimando sucessivamente o cerrado. Com o fogo, com as chuvas torrenciais, com o casco dos animais, o cerrado foi degradado, ele lixiviou com as chuvas fortes, ele torrou
suas árvores eram todas retorcidas pelo fogo e também foi estragado pelo pisoteio. Só que no Cerrado só se conseguia botar um animal em 10 hectares, não mais do que isso. Era uma exploração extrativa vergonhosa, não? Tanto assim que nós não tínhamos condições de produzir nem a carne que nós precisávamos no Brasil. Bom, o senhor então mandou esses pesquisadores para o exterior. Eles foram especificamente para onde? Que tipo de conhecimento eles trouxeram? Eles foram para todos os países que tinham ciência agrícola desenvolvida, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Ásia, na Oceania, onde existia a agricultura desenvolvida, nós colocamos gente. As universidades nos ajudaram, oferecendo a eles cursos de pós-graduação, e assim eles foram preparados. Com 3 a 5 anos, eles já estavam retornando ao Brasil. E não encontraram o Brasil vazio, como tinha deixado de sair. Porque, usando todas as competências como nós fizemos, da Embrapa, das universidades, das unidades estaduais de pesquisa e da iniciativa privada, a coisa já estava acontecendo. E ele entrou e fortaleceu esse grupo. E aí foi muito importante, porque nós tivemos o prazer de ver que o Cerrado era, sim, recuperável. Aquela experiência de Minas Gerais não estava errada. No primeiro ano, nós levávamos o produtor a realizar 2 tarefas importantíssimas. Uma delas é a modificação física do solo. Como ele fazia isso? Pelas arações profundas, gradiações profundas, pelo uso de subsoladores e até máquinas especiais para romper camadas impermeáveis que estavam a 20, 30, 50, 1 metro de profundidade e que precisavam ser rompidas para que houvesse a mobilização no solo fisicamente adequado para a água. Fizemos isso. O produtor fez isso com muita competência. Ainda no primeiro ano, o produtor fez outra tarefa que foi fundamental. Foi a fertilização do cerrado com os elementos químicos que ele não tinha. O calcário, o magnésio e, principalmente, dos 4 grandes grupos, o nitrogênio, o potássio e a fósforo, que ele colocava isso com financiamento do governo, evidente, mas colocava a quantidade necessária para que o solo estivesse quimicamente preparado para ser mais fértil. E aí ele realizava o seu grande sonho, plantava esta área e começamos a ver que, enquanto ele fazia o plantio e usando especialmente uma inovação que foi fundamental para o Brasil e para o mundo, que é a inovação biológica para recuperar a microbiologia dos solos do Cerrado. O agricultor fez isso com muita competência, orientado por todos os nossos cientistas, profissionais, atendido na assistência técnica pela Emater, e o Brasil pôde experimentar, nestes 5 anos de governo, que era viável a produção no Cerrado. Nós mesmos, que estávamos no governo, às vezes eram surpreendidos com produtividades altíssimas. Nós tivemos o caso de regiões que, no 5º ano do Cerrado bem trabalhado, fisicamente corrigido, quimicamente completado e biologicamente restabelecido, já se produzia uma produtividade igual à do Corn Belt americano. Aquilo, para nós, foi a grande notícia, foi a grande surpresa, porque nós não esperávamos que isso fosse feito em 5 anos. Assim, o Brasil começou, e vou dizer claramente para vocês, a ter, em primeiro lugar, condições
de abastecer todo o povo brasileiro. Nós colocamos rigorosamente em produção 3 milhões de hectares de área de cerrado na produção de alimentos. Em segundo lugar, nós começamos a verificar que esta produção na região tropical tinha também vantagens comparativas que nos propiciava ganhar o mercado dos tradicionais produtores da região temperada. Vou explicar como é isso. Lá, por exemplo, eles têm o frio por 6 meses e só cultivam o solo 6 meses. Só é possível fazer uma safra naquela região. Aqui, no clima tropical, nós usamos o solo 12 meses do ano. Você vai perguntar, mas e as pragas e as doenças? Aqui nós começamos a verificar que você podia não só combater com remédios e produtos especiais as pragas e doenças, mas também com controle biológico. A biologia aqui não era interrompida como lá. E a natureza, ela sempre procura se equilibrar. Se tinha praga, ela criava um outro animal, um outro vegetal que fosse capaz de inibir e controlar aquela praga e doença. Isso hoje no Brasil está cada dia mais sendo mais enfático. E graças a isso, o Brasil começou, em primeiro lugar, a produzir 2 a 3 safras por ano. O Brasil hoje é um país que, através da irrigação, produz, nas suas áreas tradicionais de produção, 3 safras no ano, porque aqui o clima é quente, você tem o calor, a luz, o solo preparado, a planta adequada e o homem com capacidade de fazer isso. Assim, o Brasil começou a produzir muito. E começamos a ver que nós entrávamos no mercado internacional com produtos cada vez com melhor qualidade, a preço mais barato. Quem na mesma área produz 3 safras, é infinitamente menor o preço do produto. E, ao mesmo tempo, com constância de oferta. Isso para o mercado internacional é fundamental. Bom, deixa eu só interromper o senhor um pouquinho. Quando o senhor fala cerrado, o senhor fala de uma faixa territorial que começa onde e termina onde e abrange quais estados brasileiros? Ele abrange 7 estados brasileiros, começa lá no Nordeste e vai até o Paraná. É muito importante que esse cerrado ele tem algumas dificuldades, essas foram resolvidas pela ciência e pela tecnologia, mas oferece também facilidades. O clima é chuvoso por 6 meses e não tem chuva por 6 meses. A temperatura ela permite que em qualquer época do ano você produza qualquer produto desse cerrado. Basta que tenha a água, a luz e o calor. E nós temos no Brasil isso. Assim, esta área foi recuperada e nós usamos hoje 46% da área de cerrado brasileiro. Esse cerrado ele se estende nesses 7 estados em 2 milhões de quilômetros quadrados. São 200 milhões de hectares. 200 bilhões de hectares para produzir. Ora, você sabe que hoje o Brasil está fazendo um sucesso danado, produzindo em 65 bilhões de hectares somente. Nós ainda temos, só na área já antropizada, em que o homem interviu no cerrado, ou desmatou, ou fez pasto, etc., etc., nós ainda temos 180 milhões de hectares. Isso são 3 vezes o que nós plantamos hoje. Se nós já plantamos hoje, já somos o maior exportador de alimentos, pode ter certeza que o Brasil vai poder, daqui para frente, utilizando a tecnologia que ele desenvolveu para a área do cerrado brasileiro, e hoje desenvolvemos para outras áreas também. Outros biomas já estão sendo usados.
com tecnologia, com sustentabilidade. Nesse cerrado nasceu, pela primeira vez, a chamada agricultura tropical sustentável, que o mundo hoje já reconhece. O mundo cientista, não é o mundo político. Político ideológico. Eu queria fazer uma pergunta exatamente sobre isso, né? O senhor está me contando aqui uma história fantástica, né? De recuperação de uma área degradada, não só com produtos químicos, mas também com a própria utilização, né, de recursos biológicos, ou seja, algo que estava degradado passou a ter vida, passou a ter produção, mas no campo político ideológico, o agronegócio brasileiro é acusado de ser desmatador, né, de abrir fronteiras agrícolas, destruindo. Como é que o Alisson Paulinelli hoje, depois de passar por tudo isso e ainda está na ativa, vê esse tipo de afirmação e de difamação com relação ao agronegócio brasileiro? Olha, eu vejo com tristeza, porque quem está fazendo isso é muito mais ou um jogo comercial ou o interesse ideológico. São as chamadas viúvas do Muro de Berlim. Quando terminou a Segunda Guerra, todo mundo sabe, se construiu um muro separando o comunismo para a parte norte de Berlim e o capitalismo, a livre iniciativa, para a parte sul. Os que defendiam o comunismo ficaram muito tristes, porque a expectativa deles é que, quando se abrisse o muro, a parte dos livre iniciativa e capitalismo iriam invadir lá, e os outros teriam toda vamos chamar uma condição de vida muito melhor. Um bem-estar, né? Um bem-estar social, né? Quando se derrubou o muro, foi o contrário. Do outro lado, era um atraso vergonhoso, tinham andado para trás. Foi preciso que os países do lado de cá, da Europa toda, não foi só a Alemanha, se unissem para tentar recuperar a área comunista. Isso foi vexamoso para eles. E eles, naturalmente, que perderam muito das suas teses ideológicas, porque viram que o mundo livre foi muito mais desenvolvido do que o mundo socializado. Isso ocorreu de maneira brutal, a ponto de ter desmanchado grande parte das ondas socialistas que o mundo passou. O socialismo radical, né? Porque socialismo todos nós temos, mas o radical, principalmente, são aqueles que defendem o Estado como promotor de tudo. Aqui nós devemos o contrário. O Estado apenas cumpre algumas missões, que são, inclusive, equilibrar a renda e as condições de vida, através de impostos, etc., como também prover algumas bases para a sociedade, como educação, saúde, infraestrutura, segurança e assim sucessivamente. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Nós tivemos, né, como o senhor disse aí, a queda do Muro de Berlim, mas o Brasil passou pela experiência de um governo mais alinhado às teses socialistas, que foi o governo do PT. Uma das propagandas do governo do PT é de que o PT tirou o Brasil do mapa da fome. Como é que o senhor avalia essa afirmativa aí dos petistas? Olha, não é bem isso não, viu? Não foi, inclusive, só o Brasil que fez isso. Nós tivemos na África várias experiências do Fome Zero. O Brasil copiou isso, inclusive capitaneado pela FAO, que demonstrava que em todos os países a competência do homem faz existir diferenças sociais entre as camadas de população. Não é só aqui, é no mundo inteiro. Uma das funções de governo é equilibrar isso. O que se fez, na realidade,
foi uma tentativa de evitar a fome no Brasil com um programa chamado Fome Zero. Esse programa ele já existia antes, ele já estava em funcionamento antes. O que precisava era criar condições e oportunidades para que estes, que dependiam de uma ação social forte do governo e da sociedade, tivessem oportunidade também para melhorar as suas condições de vida. E isso hoje é muito discutido, porque sem educação, sem preparo, sem a influência de uma família bem organizada, que tenham princípios, que tenham definições básicas da existência do homem, como sendo um animal que precisa de ser gregário, precisa de ter oportunidades semelhantes a que todos tiveram e que ele tem que procurar a sua evolução. Isso não ocorreu no Brasil, infelizmente. Criou-se uma ação muito mais de doação de recurso ou dinheiro ou alimentos para essas famílias. E nós, no Brasil, ainda vamos ter muito a fazer, porque é um país que é um dos países mais ricos em recursos naturais. Isso é uma dádiva de Deus, e que nós temos de ter aqui no Brasil a capacidade de saber dar oportunidade a todos para que usem essas facilidades e esses recursos para o seu bem e de sua família, e que constituam as suas famílias em bases do entendimento, do amor, da aproximação, e não de guerrilhas, e não de destruição da família, que é um dos males que o Brasil passou nesses últimos quase 30 anos. Isso tem de ser apagado. Aí eu gostaria que o senhor falasse de uma coisa um pouco mais específica aí da área do senhor, que é o seguinte: uma outra tese que as vertentes esquerdistas costumam sustentar é o seguinte: o Brasil investe muito no agronegócio, que é uma agronomia de larga escala, uma agronomia, uma agricultura para exportação, em detrimento da agricultura familiar. Ou seja, haveria aí um incentivo muito baixo na agricultura familiar, que seria aquele tipo de agricultura que realmente vai sustentar o povo, ao passo que o agronegócio é só para vender, só para exportar. O senhor vê realmente essa separação, essa dicotomia? Como é que o senhor vê a agricultura familiar? Você tem aí uma dicotomia que nós sofremos, e todos os países subdesenvolvidos do mundo sofrem, a dicotomia da competência. O uso da terra tem que ser feito com competência. A produção de alimentos tem que ser sem desgastes na natureza, tem que ser altamente sustentável. Esse é um drama que nós temos. E o Brasil, que a partir de 70 criou a tecnologia das mais avançadas do mundo, permite que hoje muitos produtores se incorporem a esse processo produtivo, desde que ele tenha educação, conhecimento e vocação para isso. Vou lhe dar um dado que é absolutamente seguro para se manter essa tese. O Brasil tem área suficiente para que todo brasileiro, nós somos 8.500.000 quilômetros quadrados. Isso é uma quantidade equivalente a 850 milhões de hectares. Você teria condição de, a cada grupo familiar, dar a eles uma terra que fosse possível. E foi oferecida a muitos deles. Mas, infelizmente, ele não tendo uma educação formal ou informal, ele não tendo a competência para usar os recursos que a ciência permite
para que você não degrade o seu solo, para que você não desarranje o sistema biológico do solo, ele não consegue fazer. O Brasil, você vê nas últimas estatísticas que nós temos, que foi o inventário rural de 2017. O que o IBGE encontrou? Esta grande revolução que o Brasil fez foi feita por 842 mil propriedades, que são famílias que tinham mais competência, educação, aprenderam a fazer governança, usaram da tecnologia, fazem uma agricultura tecnificada, repondo todos os elementos que retira do solo pela planta, eles devolvem pelas adubações, pela forma de recomposição do solo, para que ele seja permanentemente produtivo. Do outro lado, o IBGE encontrou 4,5 milhões de propriedades, 4,5 milhões de propriedades, onde o agricultor não teve conhecimento, teve acesso ao crédito, mas não soube usar esse crédito, ele não tinha a capacidade de fazer uma agricultura tecnificada, ele fez agricultura extrativa, ele vai, produz na área, derruba a floresta, o mato, ou seja o que for, e planta enquanto tem resíduo da fertilidade daquele solo antigo. 3 anos depois, ele vê que não é mais fértil. Aí ele vai e derruba mais uma área vizinha, planta ali por 3 anos, e assim ele foi vivendo. É uma agricultura extrativa, a mesma que o índio fez. Não tem condição de você manter esta família nessas condições, porque ela não consegue ir no mercado. A produção dela é incipiente. Há um estudo da Embrapa, feita por Dr. Eliseu Andrade Alves e mais 4 companheiros da Embrapa, demonstrando que estas famílias têm uma renda média que não passa de 2/3 do salário mínimo. É muito pouco. Eles não têm condição nem de alimentar. Esse é um problema social, de fato, que o Brasil tem. E que só foi agravado pelos governos populistas que passaram aí. Porque eles erraram. A primeira coisa que eles fizeram foi fechar a Embrater. Ora, a Embrater era a única instituição capaz de reverter esse quadro. Não deram assistência à Embrater, ela ficou desnorteada por 8 anos, até que resolveram fechar de forma definitiva. Isto foi um desastre para o país. Nós temos hoje de pensar bem, estamos trabalhando um grupo de voluntários que estão vendo que esse erro não pode continuar. Nós temos que oferecer oportunidades, porque temos terra e condições de produção no Brasil suficientes para isso, ou até muito mais do que isso, para que eles possam também se enquadrar numa agricultura tecnificada, produtiva, de renda, que dê a eles, pela produtividade, condições de disputar o mercado e ter a renda que precisavam. Esse é um grande... Senhor Alisson, logicamente trabalhado. Nós estamos caminhando aqui para o nosso encerramento. Eu queria que o senhor falasse um pouco como o senhor e os seus companheiros aí da Abramilho estão se preparando para o que, infelizmente, está vindo aí, uma crise no setor de fertilizantes. Parece que essa crise já está instalada e tende a piorar com essa situação de guerra. Como é que está aí a expectativa do senhor e dos seus companheiros? Olha, nós acreditamos no mercado. Você não pense que os países que industrializam, e o Brasil não teve condições até hoje de industrializar tudo que precisava, então nós somos importadores de mais de 70% do adubo que consumimos. Esse foi um erro de estratégia. O Brasil precisava
está produzindo. Nós deixamos um plano de autossuficiência feito em 1976, 77. Apenas começamos as produções de potássio lá em Carmópolis, que ainda hoje é o único potássio fabricado no Brasil, e está terminando já a mina, e abrimos várias outras linhas que possibilitam o uso e a fabricação desses fertilizantes. No entanto, agora com a guerra, surgem problemas políticos. Eu não creio que seja a Rússia, seja a Bielorrússia, seja o Canadá, seja o próprio Estados Unidos, vá perder a chance de vender produtos para o Brasil. Eles vão vender, vão querer mais caro. O frete marítimo subiu escandalosamente nesses 3 últimos anos. Só para você ter ideia, tem áreas em que o frete marítimo passou de $3 passou de $300 para $900 a tonelada. Isso é muito pesado para os países que são consumidores, como também é pesado para o Brasil, que agora é exportador, porque o frete é caro para lá, mas é de lá para cá, mas é daqui para lá também. Eu acredito que esse arranjo dos fertilizantes vai ter um problema que é inevitável, já está acontecendo. Ele está subindo de preço. Mas quem fabrica vai ter que vender. Mercado é mercado. Você não monta uma indústria esperando que vai haver uma briga dos seus vizinhos e quando tiver a briga você fica parado. Não existe isso. Eles têm compromissos também. O governo está agindo rápido. A nossa ministra é muito hábil. Ela já manteve contato com outros países fornecedores, por exemplo, na região da Arábia Saudita, na região do Irã, na região do Canadá. Ela está indo agora no Canadá, que também é exportador de alimentos, como já teve lá na região russa também. Acertos têm de ser feitos. Quem produz precisa vender. Eu não acredito que essa guerra vai ser uma guerra, a terceira guerra mundial, se houver, ela destrói o mundo todo. Aí acabou, não tem como. Mas eu acho que os homens vão ter que ter consciência de que o poderio bélico que eles têm, especialmente o chamado poderio bélico físsil, o atômico, não pode ser disparado, porque nós vamos acabar com a humanidade. E essa guerra é uma guerra muito mais localizada, muito mais política. Por acaso, ela impediu o trajeto de saída do potássio lá pela Bielorrússia. E isso está atrapalhando. Mas você pode ter certeza que o Brasil já está procurando fertilizantes em outras regiões. Ainda mais, eu quero dizer que o Brasil está desenvolvendo uma tecnologia própria na área da bioeconomia. Nós já temos no Brasil produtos que substituem. A doutora Joana Doberai, em 14 anos na Embrapa, ela, através de um fungo e de uma bactéria e a raiz de uma leguminosa, conseguiu fazer uma simbiose desses 3 elementos e esta simbiose é caracterizada por um nódulo na raiz da leguminosa que atrai o nitrogênio do ar, retira o nitrogênio do ar que penetra no solo e leva para a planta. Com isso, o Brasil hoje já usa o fertilizante nitrogenado em muito menores condições na soja, por exemplo, como todos os nossos concorrentes. Além de produzir 80% do nitrogênio que a soja precisa, essa combinação simbiótica deixa no solo 120 a 130 a 150 quilos de nitrogênio para a futura safra. Foi assim que o Brasil conseguiu fazer a segunda safra de milho, muitas vezes mais barato e de melhor condição do que os milhos produzidos pelos nossos concorrentes. Você vê que a ciência
está aí para recuperar isso. A bioeconomia, o Brasil vai fazer agora programas de rochagem, de remineralização do solo, e com o uso de fungos, bactérias e tantos outros elementos que podem ser usados em substituição aos fertilizantes, vai reduzir muito a nossa dependência. Eu sou muito realista. Acho que, infelizmente, nós vamos ter que pagar um fertilizante mais caro. É o efeito, naturalmente, da guerra. Mas, em compensação, nós vamos caminhar diretamente para utilizar melhor aqueles que já têm depositado no solo esses fertilizantes. Já temos estudos que o Brasil tem uso de fertilizante em maioria das nossas terras cultivadas e que, se bem trabalhadas, especialmente com tratos culturais adequados, e o uso da biotecnologia, nós vamos aproveitar mais do que aproveitávamos antes. E essa questão da produção de fertilizantes, ela virá aqui no Brasil, vocês podem ter certeza. Esse foi, talvez, o estupim que faltava para que os empresários brasileiros agora acordem e partam para a produção de fertilizantes químicos aqui no país. Nós já temos algumas fábricas, elas terão de ser reativadas, elas vão ter que ser trabalhadas, mas eu acredito que, como prejuízo maior, eu coloco o custo desse fertilizante. A falta dele, eu sei que pode haver uma relativa escassez, mas uma escassez que pode ser até benéfica, porque nós vamos aproveitar os resíduos que nós temos, que são muitos e que podem ainda manter a nossa safra em boas condições. Bom, excelente a entrevista, né? Se dependesse de mim, ficaria aqui mais muito tempo conversando e ouvindo o senhor, porque é sempre muito bom ouvir quem viveu a história, quem conhece a história e sabe de detalhes que muitas vezes o grande público não tem acesso. Senhor Alisson Paulinelli, muito agradecido, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, um grande abraço e um abraço aos nossos companheiros dessa região toda que você atende.